Amado, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. É um texto extremamente conhecido de todos, mas eu quero mais uma vez ministrá-lo ao coração da igreja. Mateus 11, 28 ao 30. Nós nunca vivemos um tempo tão coerente para com essa palavra do que o tempo que nós vivemos hoje. Mateus 11, versículo 28 a seguir, que diz assim a mim e a você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus eterno, nós oramos a Ti. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a palavra que lemos, a porção, ó Deus, espiritual que nos alimenta nessa noite. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo faça uso dessa palavra e que venha transformar cada coração que está aqui nesse lugar. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha tocar em cada um nesse lugar nessa noite. E que nós possamos, de coração aberto e pronto, dar liberdade ao Senhor para fazer segundo lhe apraz. Em nome de Jesus aqui oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Querido, pode se sentar no seu lugar. Amados, quando Deus cria o homem, Deus cria o homem como um projeto extraordinário. Um projeto tão extraordinário, querido, que nem mesmo aos anjos, nem mesmo aos próprios anjos, aos seres celestes, Deus instituiu sobre eles algumas características que Deus colocou no homem quando o criou. Se você for ler a palavra, ela diz que quando Lúcifer se rebela contra o Senhor, a Bíblia diz que ele, no seu devaneio, ele diz assim: olha, eu subirei aos céus, colocarei o meu trono junto ao Altíssimo e serei semelhante a ele. O desejo do coração de Lúcifer, Satanás, era ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que ali o Senhor o faz precipitar, faz com que ele caia daquela posição, e Lúcifer então é projetado ali na terra e acaba com a festa dele. Só que o problema, querido, não ficou só nisso. O problema é que quando Deus resolveu fazer o homem, Deus coloca no homem o anseio do coração de Lúcifer. Porque ele diz assim: olha, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, querido, você pode se alegrar no Senhor e ser grato a Deus por dizer: olha, Senhor, nem os anjos o Senhor os criou com a graça com o qual o Senhor derramou sobre cada um de nós. Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso, querido, traz uma vida plena. O propósito de Deus, a chamada de Deus para mim e para você é viver uma vida com plenitude. Plenitude de alegria, de graça, de contentamento. Tem todas as coisas. Deus te chamou para ser pleno, feliz, completo, satisfeito. Mas acontece, querido, que quando o pecado entrou na vida do homem, o pecado destruiu toda essa estrutura.
E o homem passou a viver a partir daí consequências vindas de uma natureza de pecado. Consequências que afetou desde a natureza até mesmo a saúde do homem, ao tempo de vida, mudou tudo em mim e em você. E Jesus, então, ele vem trazendo na humanidade, mostrando para o homem quem Deus é, o que Deus faz, a maneira como Deus age. Jesus vem se revelando no decurso da história, e quando Jesus chega, então, no Evangelho, no ano 0, Jesus nasce como aquele que veio salvar e buscar o que estava perdido. Jesus vem na terra e começa a ministrar a mim e a você, e ele fala assim: olha, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele começa a mostrar para mim e para você que tudo aquilo que nós perdemos em Adão, ele estava nos restituindo através da cruz do Calvário. E aí, querido, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, Jesus, ele faz uma chamada para essa humanidade, para esses homens, para essas pessoas. E ele fala assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, quando eu disse no início dessa mensagem, esse texto nunca foi tão contemporâneo, nunca foi tão presente na vida de muitos aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, eu vou pedir você que manifeste com sua mão. Quantos aqui têm andado dias cansado, sobrecarregado de trabalho, de problemas, de preocupações, de lutas? A gente luta tanto, a gente corre atrás de tanta coisa, a gente se sobrecarrega muitas vezes. Talvez se você não está ali sobrecarregado com problemas financeiros, são problemas emocionais. Quando não são problemas emocionais, são problemas conjugais. Quando não é o problema conjugal, é seu filho que te dá trabalho. Quando não é o filho, é um funcionário. Mas a gente vive uma vida de sobrecarga. Muitas vezes, porque eu e você tentamos carregar fardos que nem são nossos, mas a gente se sobrecarrega com os problemas dos outros. Você já viu que quando a sua vida está uma bênção, aí vem aquele irmão, que é uma bênção, para não falar outra coisa, e ele chega lá só para tirar a sua paz. Estava tudo bom até ele chegar. O cara está... Você está aqui cuidando para que a sua vida seja uma bênção. O camarada enfia o pé na jaca de lá e chega, bate na tua porta e entra lá para dentro e leva os problemas dele, tudo e despeja na tua mesa. Acabou. Você já está sobrecarregado. Você já vai ficar cansado, porque a gente cansa. Você dorme e não descansa. A gente deita no travesseiro e dorme. Você pode dormir 8 horas, 10 horas por dia, irmão. Você acorda cansado. Sabe por quê, querido? Porque o que nós precisamos é entender que a origem daquilo que nos sobrecarrega são realidades que muitas vezes nós negligenciamos no aprendizado com Jesus. Muitos fardos que a gente carrega, porque a palavra de Deus lá em Osés fala assim: o meu povo perece porque falta conhecimento. A gente sofre por não conhecer. Alguém te convida para ir num lugar, só que você não sabe chegar lá. Aí você chega, aquilo vai te... Não é assim? Quando você é convidado para ir num lugar e você não sabe onde é que vai, como é que faz para chegar? Aí você vai lá no seu celular, não, vou pôr no Maps aqui, vou pôr no Waze, vou pôr no sei lá na quando você vai ver o celular está descarregado.
É um problema. Porque te falta conhecimento. Você não sabe chegar no lugar que você precisa. Alguém vira para você e fala assim: olha, eu sei de alguém que pode resolver seu problema. Aí te fala só o nome da pessoa, mas não fala onde é o lugar, não fala. Você não tem conhecimento. O problema continua o mesmo, porque você não tem como resolvê-lo. Te falta entendimento. E quando nós olhamos para a nossa vida, querido, você nasceu, cresceu, mas a gente não é como um aparelho que você compra e vem um manual, né? Quando você nasceu não veio um manual junto. A gente precisa entender uma coisa: nós, como seres humanos, nós só funcionamos bem quando nós voltamos para a presença daquele que nos criou. Você é a única criação no mundo que depende continuamente daquele que te criou. O cara que projetou o relógio, fez aquele monte de relógio, soltou, né? Seu relógio está aí bonitinho no teu braço. Você só vai voltar no relojoeiro quando ele estragar. Mas eu e você somos diferentes, irmãos. Nós fomos criados por um Deus. E o propósito desse Deus é que você viva constantemente na vida dele, na presença dele, na casa dele. Sabe para quê, querido? Para você não começar a dar defeito. Aí a gente começa a perceber que tem um monte de gente dando defeito perto da gente, e você não sabe por que está dando defeito, mas eu vou te contar o segredo: porque ele está longe daquele que o criou. Quando alguém chegar para você e falar assim: eu estou com um monte de problema, meu irmão, você está com problema sim, porque o seu problema é que você está longe de quem você precisa estar perto. E essa pessoa se chama Jesus. Porque Jesus, querido, quando ele traz esse texto, ele continua e fala assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo. E ele fala algo interessante. Jesus usa uma expressão e fala assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Por que Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas a necessidade deles aprenderem, aprender a mansidão e aprender a humildade? Querido, porque quando nós olhamos para o oposto dessas coisas, são realidades que nos geram problemas, e a fonte muitas vezes das nossas sobrecargas estão exatamente naquilo que nós negligenciamos em aprender com o Senhor. Jesus está falando para o povo: olha, você precisa aprender comigo, primeiro, ser manso. Deixa eu te falar uma coisa: se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo está falando para a igreja de Gálatas que mansidão é um fruto que o Espírito Santo de Deus gera na minha vida e na sua vida. E o contrário de mansidão é uma pessoa iracunda, é uma pessoa raivosa, é alguém, querido, que não controla as suas emoções, é alguém que vive quebrando o pau com todo mundo. O iracundo é aquela pessoa que não tem resiliência e nem suporta os problemas dos outros. É alguém que você sempre vai encontrar uma palavra mais dura nos lábios dele. O iracundo é aquele que não consegue perceber as necessidades do outro. Muitas vezes alguém está passando por um problema sério, né? E a gente às vezes vai encontrar com essa pessoa não está num dia de bom humor, ela não está num dia que ela está em paz, ela está num dia pesado de dificuldades e muitas coisas. E às vezes essas pessoas, elas não têm muito tempo para a gente. Isso é um prato cheio para um iracundo, não é? É um prato cheio para alguém que gosta de uma discórdia, para alguém que gosta, de uma intrigazinha. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de nos colocar no lugar do outro. Aí tudo é razão para tirar do nosso coração a paz que nós não temos. Por que eu estou dizendo isso? Ninguém tira o que se não tem, né? Se eu não tenho, não tem como tirar.
Não é assim? Mas quando a gente olha no âmbito das emoções, muitas vezes a ausência de problema, a ausência de conflito, a ausência de circunstâncias, nos gera uma falsa sensação de paz. É quando você não tem a paz do Senhor Jesus na tua vida, é quando você não tem a paz de Cristo no seu coração, mas os problemas também estão ausentes. Então você olha para a sua volta, tudo dá aquela sensação de que você está em paz. Mas basta alguém fazer algo que você desagrada, aí aquele espírito iracundo da nossa vida, aquele sentimento de raiva, ele brota no nosso coração, e na nossa cabeça aquela pessoa tirou nossa paz, tirou nossa alegria. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus fala assim: olha, eu sou o príncipe da paz. Jesus usa Isaías para dizer: olha, eu sou o príncipe da paz. Jesus chega em Jerusalém, olha aquela cidade e fala assim: ah, Jerusalém, se você soubesse a quem sua paz pertence, se você soubesse quem é que coloca paz no seu coração, quem é que coloca alegria na tua vida, não é a ausência dos problemas, mas é a certeza da vitória. Você sabe, querido, o que é ter alegria no Senhor? Não é ter ausência de problemas, não. Você é feliz no Senhor porque você sabe que o problema vai vir, mas é Deus que te garante a vitória. Você sabe que você caminha no Senhor com alegria, e ainda que os inimigos cerquem você, como diz Davi, ainda que os inimigos venham contra mim, ele vem por um caminho, mas tem que fugir por 7, porque Deus os vai desbaratar na tua vida, querido. Mas aquele que vive uma vida de ira, de raiva, de furor, pessoas que qualquer coisa é razão para ela perder a bênção, e aí as palavras já não têm mais controle, os sentimentos já viram um vulcão em erupção dentro do coração dela, e ela começa então a lançar para fora daquilo que a boca, o coração está cheio. E a gente começa a perceber, querido, que a nossa paz, ela precisa ser aquilo que a palavra de Deus estabelece para mim e para você. A sua paz, querido, não tem que estar nas circunstâncias, ela não tem que estar numa conta bancária gorda, ela não tem que estar na ausência dos problemas, ela não tem que estar na ausência, né, de circunstâncias que te deixam, que te gera descontentamento. Não é isso. A paz para mim e para você, querido, ela precisa ser uma constante, porque o coração onde o Espírito de Deus habita, olha o que a palavra fala, não é? Onde o Espírito de Deus habita, aí há liberdade. Liberdade. Jesus não te criou para ser escravo de emoções. Jesus não te criou para você viver na sua vida emocional como um escravo dos sentimentos que você tem nutrido dentro do teu coração, querido. Deixa eu te falar uma coisa muito, muito séria. Jesus está falando de emoções. Jesus está falando para você: olha, você tem que aprender de mim, porque eu sou manso e sou humilde. Nós estamos falando sobre a humildade, sobre a mansidão. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Não é isso que Deus diz na sua palavra? Amém? Amém? Os anjos do Senhor, eles acampam ao seu redor e te livram, querido. As investidas de Satanás contra a tua vida, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Nós não temos noção de quantas investidas de Satanás acontecem a todo instante na nossa vida, e quantas vezes os anjos do Senhor já nos guardaram. Você não faz ideia.
Você não tem noção do que o mundo espiritual está acontecendo agora nesse momento. No momento quando você está se preparando para vir para o culto. No momento onde você brota no seu pensamento, olha, eu vou orar. Olha, eu vou ler a Bíblia. Você não tem ideia de que o mundo espiritual reage a essas coisas. Porque há uma expectativa de Deus que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo. E há uma expectativa de Satanás em frustrar você nessas coisas. Porque quando você passa a conhecer a Cristo, quando você passa a aprender de Jesus, os frutos do Espírito, eles começam a brotar na tua vida, meu irmão. A mansidão começa a brotar, o domínio próprio começa a brotar, realidades que outrora você agia de uma maneira diferente, agora o Espírito Santo de Deus já começa a te conduzir, já começa a falar no teu ouvido, já começa a trazer no teu coração aquilo que a palavra de Deus diz, e você começa a frear as suas ações. É nesse momento que você começa a viver com mais liberdade no Senhor. É nesse momento que você passa a ter sabedoria para lidar com os problemas e os conflitos que vêm sobre você. É nesse momento que você começa a filtrar algumas coisas na tua vida e saber assim, olha, esse problema não é meu. Você já tentou salvar alguém que estava afogando? Ou você já viu alguém afogar e outra pessoa tentar salvá-lo? Quem aqui já viu? Você já viu? Hã? Que te salvou. Tem uma característica muito grande numa pessoa que sabe, que tem treinamento para salvar alguém que está afogando. A primeira coisa, querida, é você não pode deixar o afogado te ver chegar nele. Sabia disso? Porque quando ele te vê, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é subir em você para sair fora d'água. Deu para entender? É nesse momento que, no ímpeto de salvar alguém que está afogando, muitas vezes morre dois. Porque o afogado abraça em quem está nadando e tenta subir nele. O mais correto para você salvar alguém que está afogando é você chegar por trás. Pegar essa pessoa por trás. Manter a cabeça dele fora da água e tirar ele de dentro da água. Porque ele não vai ter tempo de reagir e pegar você. Quando você tenta olhar, quando você tenta tirar alguém de um problema, se você não tiver sabedoria, sabe o que acontece, irmão? A pessoa está dentro de um problema, você vai tentar salvar, você se influencia, você se envolve no problema, você se torna parte dele. Sabe por quê? Porque nos falta conhecimento e entendimento. Nos falta experimentar de Jesus. Acima de qualquer coisa, você precisa entender que você é um servo de Cristo. E quando Jesus está falando, olha, você precisa aprender de mim, mansidão. O que Jesus está falando isso, sabe por quê, querido? Quantas vezes você deixou de ser manso onde você precisava ser, você deixou a ira entrar na tua vida e você gerou um problema muito maior do que o que estava à sua frente. Aí a gente começa a viver cansado, sobrecarregado. E não sabe por que a gente vive debaixo de tanta pressão. Sabe por quê, querido? Porque os nossos pecados, a nossa falta de entendimento da vontade de Deus, a nossa falta de prática da vida cristã, ela nos leva a carregar fardos pesados na nossa vida. Querido, Jesus é aquele que te chamou para viver uma vida de liberdade na presença dEle. E Jesus fala um outro aspecto. Ele fala também sobre humildade de coração. Coração humilde é contrário a um coração arrogante. A arrogância, querido, ela é um sentimento que pauta muitas vezes corações que estão mergulhados em complexos, que estão mergulhados em sentimentos de inferioridade, que estão mergulhados em sentimentos de impotência. E isso, querido, não é algo que Deus sonhou para você. Muitas vezes, mas pastor, mas por que alguém que é arrogante
nas suas atitudes, é alguém com complexo de inferioridade, porque ele tenta se defender. Ele se sente tão inferiorizado diante das circunstâncias que ele tenta transparecer uma imagem ou defender a sua autoimagem. E ele começa então a tentar se impor sobre as outras pessoas. É eu tentar mostrar que eu sou melhor do que alguém, para não me sentir inferior a ele. Isso é uma escravidão, querido. Isso é uma escravidão na vida de alguém. E quantas vezes nós encontramos pessoas que vivem uma vida sofrida emocionalmente, porque passa o tempo inteiro, todos os minutos da sua vida, tentando provar que é melhor do que alguém. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você não é melhor nem pior do que ninguém, porque Deus te fez único. Deus te fez uma pessoa única. Há um lugar para você no reino, há um lugar para você no corpo, há um lugar para você nos braços do Pai. Jesus te chamou para ser filho, e filho não faz diferença um do outro. Quando nós olhamos para o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, olha, você não precisa ficar provando que você é melhor do que ninguém. Você não precisa ficar humilhando pessoas para mostrar que você é melhor do que elas. Jesus está falando sobre humildade de coração. Há uma diferença muito grande, querido, de você ser humilde e você ser pobre. Há uma diferença muito grande de você não ter recursos e você ser humilde. Porque nós conhecemos muitas pessoas abastadas financeiramente, mas com humildade. E a gente encontra também muitas pessoas com dificuldade, vivendo em vidas com escassez de recurso e arrogante, nariz empinado. O que a gente precisa entender, querido, é que os princípios que Jesus quer colocar na minha vida e na tua, querido, são valores eternos, valores que nos conduzem a uma vida de retidão na presença do Senhor e que nos traz alívio, que nos traz leveza, que nos traz contentamento. Amados, seja grato pela vida que Deus te deu, meu irmão. Seja grato pela tua trajetória, pela tua história. Se você está aqui nesse momento, primeiro, porque Deus te deu o dom da vida. Segundo, porque o Senhor te sustentou até aqui. Terceiro, porque quando Jesus voltar para te buscar, você vai morar no céu com Ele. Que razão nós temos para não nos alegrar no Senhor? Que razão nós temos para não viver uma vida dentro da palavra de Deus? Mas o que nós precisamos entender, querido, é que para viver isso, eu preciso aprender. Aí eu vou usar uma redundância. Eu preciso aprender a aprender de Jesus. Eu preciso condicionar meu coração para que Jesus possa me ensinar. Eu preciso condicionar minha vida para que Jesus tenha espaço para me instruir. Eu preciso condicionar o meu tempo, o meu relacionamento. Eu preciso condicionar o meu trabalho, a minha vida financeira, a minha vida emocional, a minha vida conjugal, a minha vida paterna. Eu preciso conjugar todas essas coisas para aprender de Jesus. E a outra coisa mais importante do que isso, eu preciso dar valor à palavra dele. Querido, você que está cansado, sobrecarregado, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é Deus que está me revelando não, irmão. Isso não é revelação de Deus não, tá? Mas você que está aí vivendo cansado, sobrecarregado, eu quero te dizer uma coisa. A sua vida de oração e a sua vida de leitura da palavra de Deus está muito aquém do que deveria ser. O seu tempo com Deus, querido, está muito aquém do que deveria ser. Você está lutando tanto para resolver problema na tua vida, amado, você está esquecendo do Deus que te salvou. Você gasta tanto tempo lutando para conquistar o que você quer, que você esquece que há um Deus que luta por você e você está deixando de buscá-lo.
Deus não precisa revelar através do Espírito Santo dele, não. Porque a própria palavra dele já nos ensina isso. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprende a ser manso. Tira essa ira do teu coração, meu irmão. Alguém fala alguma coisa de você, você não descansa enquanto você não trazer a prova e não colocar aquela pessoa, não confrontar com ela, não colocar ela tete a tete, não fazer ela te pedir desculpa. Já parou para pensar que fardo pesado que você não carrega? Você já parou para pensar que fardo pesado nós não carregamos quando nos falta humildade? Humildade para chegar numa pessoa e falar assim: meu irmão, você faz isso melhor do que eu, então vai lá, faz isso no meu lugar lá para mim, porque você é melhor do que eu nisso. Não é fácil, não é, para alguns? Não é fácil, às vezes, a gente reconhecer fraquezas. Irmão, sabe o que é humildade? Eu acho tão assim, profundo isso. Humildade fala de humus, vem do latim. Quer dizer humus, terra, solo, chão. É você saber o que você é de verdade. A palavra do Senhor diz que nós viemos do pó e do pó voltaremos. Nós somos pó. Humus é saber que você é pó. E como pó, Deus derramou fôlego de vida. Como pó, Deus te encheu do Espírito. Como pó, Deus te fez filho. Como pó, Jesus morreu por você. Como pó, você vai habitar os céus com um corpo glorificado. Porque quando você vence, Deus transforma todas essas coisas. Humildade, querido, é a gente saber reconhecer quem que a gente é. É você saber naquilo que você realmente sabe, o que você não sabe. É você reconhecer aquilo que você é competente para fazer e aquilo que você é incompetente para fazer. A palavra incompetente aqui, querido, não é algo pejorativo, não. É simplesmente dizer para você que você não é apto para fazer alguma coisa. Eu sou incompetente para fazer uma cirurgia, porque eu não sou médico. Eu não tenho competência para fazer uma cirurgia. Eu não tenho competência para fazer uma receita médica. Eu não tenho. Eu sou incompetente para isso. Mas eu tenho as minhas áreas de competência. E nessas áreas eu posso fazer. E ainda nessas áreas eu tenho que reconhecer que existem pessoas que sabem fazer melhor do que eu. A nossa maior dificuldade, sabe o que é, irmãos? Quando Jesus fala assim: olha, você precisa ser humilde de coração, é você não carregar o fardo de querer mostrar para os outros que você é bom. Sabe por quê, querido? Porque quando Jesus te salvou, quando Jesus te resgatou, Ele te resgatou do lamaçal do pecado. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer. E tudo que você tem de bom foi Deus que colocou na tua vida, meu irmão. Então não tenha medo das suas limitações, não tenha medo das suas fraquezas, não tenha medo de expor para as pessoas aquilo que você tem como fragilidade. Tem gente que quer passar a imagem para os outros de super-homem, super-mulher. Quer transmitir para as pessoas uma imagem que vai ser um fardo pesado demais para você carregar. Às vezes nós queremos transmitir para as pessoas que estão à nossa volta uma força que nós não temos. Às vezes eu venho para o culto, querido, eu brinco aqui com a igreja, né? Tem dia que parece que para me vir para o culto, eu tenho que juntar meus cacos com a pazinha, pôr dentro de uma caixa, chegar aqui diante de Deus e falar: toma, Senhor, o que sobrou de mim hoje. Quantas vezes você está assim, querido? Quantas vezes a gente passa o dia
E você está pedindo Deus para aquele dia chegar ao fim, porque você não está suportando ser você naquele dia. Né? Tem dia que, meu irmão, eu não aguento nem ser eu. Eu falo assim, meu Deus, quem dirá minha esposa, né? Me suportar nesses dias maus. Mas eu preciso chegar diante do Senhor com essa humildade de coração e saber falar para Deus, Deus, eu estou aqui como um nada. Faz o que o Senhor quiser, porque tudo que sair daqui para frente é o Senhor que está fazendo. A gente saber reconhecer fraquezas, irmãos. Isso é uma virtude. Isso não é um pecado, não. Você é forte. A verdadeira força, querido, não é mostrar uma imagem de invencibilidade. A verdadeira força é você se manter de pé, sabendo das suas fraquezas. É você chegar na presença do Senhor e falar assim, Deus, eu estou aqui, eu tenho limitações, mas faz o que o Senhor quiser. Olha Isaías. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou te vendo. Meu irmão, Isaías vai confessar pecado, tendo uma visão do trono da graça de Deus. Você já imaginou o que é isso, irmão? Já parou para pensar o que é isso, pastor Rosalvo? Um homem chegar diante de Deus, tendo uma visão profética, capítulo 6 de Isaías. Isaías foi levado numa visão profética, chegou diante do trono da graça, lá nos céus. Quando ele viu a presença de Deus naquele lugar, Isaías começa a confessar pecados. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O que eu vou te falar aqui agora não é... Eu não estou te dando legalidade para viver no pecado, não. O que eu vou te falar aqui agora é para você entender a dimensão da graça. Não é o seu pecado que te afasta do Senhor, não. É quando você não busca nele a misericórdia. É quando você não se arrepende. O nosso pecado, ele faz separação do Senhor, sim. Porque a consequência do pecado nos leva à iniquidade. É quando nós não temos arrependimento. É quando nós não temos mudança de atitude. É quando eu olho para o meu pecado e eu começo a amá-lo. Eu começo a amar o pecado. Eu começo a amar as coisas que Deus abomina. Nesse ponto é que eu começo a adentrar na iniquidade do homem. Mas as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas necessidades humanas, elas não nos afastam do Senhor, muito pelo contrário. Porque quando Jesus veio me salvar, eu estava no pecado. Quando Jesus te salvou, você estava no pecado, meu irmão. E João, escrevendo no capítulo 2 da sua epístola, João fala assim, olha, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. E a verdade não está em nós. E o mesmo João diz assim, olha, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas pelos do mundo inteiro. Aleluia! Querido, quantas vezes você está andando sobrecarregado, meu irmão, simplesmente porque te falta entendimento, porque você não está deixando Jesus te ensinar um caminho leve, suave, de um jugo leve e suave, de um fardo leve. Eu quero te dar 2 conselhos para você viver uma vida leve na presença do Senhor. O primeiro deles, querido, aprenda com Jesus. Deixe os frutos do Espírito brotarem na tua vida. Deixa Jesus te ensinar a ser manso. Tira essa ira do teu coração, querido, essa raiva, esse rancor, essa mágoa, esses sentimentos que te aprisionam. Tenha um coração humilde para saber suas limitações. Esse é o primeiro conselho que eu te dou.
E o segundo conselho que eu te dou, querido, não perca a tua paz em decorrência das coisas que os outros estão plantando na vida deles. Não perca a tua paz. Não perca a alegria que o Senhor tem derramado na tua vida em decorrência de pessoas que não têm comprometimento com o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Você vai passar a vida inteira atribulado, tentando carregar o fardo dos outros. É a mesma coisa de você se endividar para pagar as contas de outros. Você vai pagar a conta dele, vai. Aí você vai se endivida. Depois que está com as contas pagas, sabe o que vai fazer? Vai endividar de novo. E sabe o que vai acontecer com você? Não vai poder ajudar, porque você já está endividado também. É assim. Abra em Gálatas capítulo 5. Nós falamos tanto dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5. Olha o que Jesus fala através de Paulo. Gálatas capítulo 5, do verso 13 a seguir. Ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quem carrega fardo é livre, irmão? Quem está carregando o fardo é livre? Não. Mas Paulo está dizendo que você foi chamado para a liberdade. Porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se porém vós mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ora, digo porém, andais no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, e não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha que profundidade do que Paulo está dizendo. E eu quero encerrar com a leitura desse texto. E eu quero te convidar, querido, a se colocar de pé no seu lugar. Oh, aleluias. Eu quero convidar você, querido, a refletir alguns segundos. Jesus está dizendo, olha, aprenda de mim a mansidão, aprenda de mim humildade de coração. Querido,